Como é que você pode caracterizar cada um? Em relação às fontes, por exemplo, que tipo de diferença você percebe na relação com as fontes em cada um desses governos? Petista, tucano, Bolsonaro. Olha, eu nunca vi, lógico que a gente tem uma evolução de plataformas, de tecnologia, de novas plataformas, de divulgação de informações. Então, por exemplo, no governo do Fernando Henrique não existiam essas redes sociais, né? Já no governo Lula-Dilma existia um pouco mais, você tinha um pouco mais blogs, que não são da grande, da imprensa, enfim, das grandes empresas de mídia, e agora você tem as redes sociais, que são realmente uma loucura, o WhatsApp, fake news em WhatsApp, que tomaram uma dimensão que não existia nos outros dois governos. Agora, em termos de governos, eu não vi, Thaís, pela primeira vez eu vejo um governo que tem de fato uma imprensa chapa branca, né? Não é um jornalista ou outro que simpatizam, não, eles têm um sistema de chapa-branquismo, sites. Mas a Dilma também tinha, lembra os famosos blogueiros progressistas? A Dilma também tinha. A Dilma falava com todo mundo. A Dilma me deu entrevistas para a Folha, sendo que ela tinha posições muito críticas à Folha. A Dilma deu entrevista para vários programas de televisão da imprensa chamada profissional, da imprensa ligada às das grandes empresas de mídia, né? O Lula nem se fala, deu várias entrevistas, e o Bolsonaro não, ele tem várias televisões, eu dou entrevista para essa aqui. Verdade. Eu dou entrevista para essa rádio aqui, que inclusive transmite as minhas lives, como que é a mesma coisa, se confundem, né? E ele criou canal, não é que ele criou, quer dizer, é uma situação em que ele tem, praticamente ele só fala para esses veículos, tirando o cercadinho, né, que ele fala e ali as pessoas conseguem divulgar o que ele falou. Isso eu acho um aspecto diferente desse governo, eu poderia dizer isso, né? Claro. Vai em frente. Eu me recordo que eu trabalhava na revista Veja, no governo Fernando Henrique Cardoso, e o Fernando Henrique tinha um hábito, mais ou menos, de receber alguns jornalistas no Palácio da Alvorada, do Planalto, às sextas-feiras. Para tal da pizza? Não, para trocar informações mesmo. Antes do fechamento da Veja, X jornalista ia lá, e isso era bom para os dois lados, porque aí o Fernando Henrique sabia antecipadamente o que ia sair na revista, porque ele ia responder as matérias, entendeu? Ah, não, nós vamos publicar aqui que o senhor não vai mais privatizar tal empresa. Não, mentira, vou. Não, estamos publicando que o Serra está caindo. Não, mentira, o Serra não vai cair. Quer dizer, para ele era bom, e para a Veja nem se fala, e para os veículos de imprensa nem se fala, porque tinham um acesso ao presidente. Porém, é óbvio que o Fernando Henrique recebia aqueles jornalistas em quem ele confiava. Não é que são jornalistas chapa branca, são jornalistas que estabeleceram uma relação de confiança com ele durante muitos anos. Isso eu acho totalmente natural. O Lula tinha menos isso, né? Ele não tinha assim, jornalistas com quem ele tivesse essa relação um pouco mais próxima, que estivessem na grande imprensa. Eu não me recordo. Me recordo talvez o Franklin Martins, quando estava na Globo, tinha um acesso um pouco privilegiado ao Lula, né, mas não na intensidade que eu via no governo Fernando Henrique. Entendi. Então, você diz que sempre tem um filtro subjetivo aí na escolha, na seleção, mas como uma escolha quase institucional, como é no governo Bolsonaro, você nunca viu? Não vi. Nunca vi. É claro, por exemplo, se eu estou aqui conversando com você, eu não sou celebridade, eu não sou autoridade, eu não sou nada. Eu estou num programa que você está fazendo com jornalistas. Mas claro que eu poderia falar, putz, não sei, não vou falar com ela. Thaís não vai reproduzir, ela vai cortar um pouco da minha fala, a Thaís não gosta de mim, eu não tô confortável em conversar com a Thaís. Eu tenho esse direito, mais ainda um presidente da República. Então nós estamos falando que são relações, não é de chapa branca, é de confiança. Não é de confiança porque você vai falar bem de mim, mas que você vai ser leal ao que eu estou falando, né? E isso eu acho super natural, normal, corriqueiro, é da vida, né? Mas agora eu vejo uma situação em que, de fato, há uma situação de você preterir vários veículos e eleger outros, preferencialmente, para ter todas, para suas falas serem somente divulgadas por esses veículos. Isso eu acho uma coisa nova, diferente.
E isso diz respeito só ao presidente da República, só ao Bolsonaro ou aos ministros, por exemplo? O acesso aos ministros desse governo é mais difícil do que o acesso aos ministros dos governos tucanos, petistas, etc., na sua opinião? Não, eu acho que os ministros falam com a imprensa, eu percebo que eles falam, dão entrevistas para vários veículos, muitos ministros, os que têm mais facilidade de comunicação, alguns menos, né? A gente tem muita informação, por exemplo, da Damares, a gente no ministério dela volta e meia telefonamos, ou eles têm alguma informação relevante, a gente conversa, publica, tem informações do Ministério da Saúde, tem informações de vários ministérios. Você fala pessoalmente com a Damares? Não. Ela não, gosta Damares, de você? Não falo, mas eu estou falando que como ministério, como acesso aos ministérios, como acesso a informações, a gente tem, assim, não é uma coisa que há um corte de não falar, mas a figura do presidente, de fato, o presidente, ele tem ele de fato faz uma diferenciação muito explícita, né? Muito clara, assim, que eu acho que outros presidentes não faziam, né? Recebiam de forma mais diversa.